Hoje nós vamos falar sobre cloridrato de betaína. Você já conhece cloridrato de betaína? Você já usou cloridrato de betaína? Qual é o objetivo de você saber sobre cloridrato de betaína? O objetivo é você melhorar a sua digestão. Sua digestão principalmente relacionada à ingesta de proteína. Quando a gente fala em proteína, isso é importante todos vocês saberem, eu não vou me referir aqui apenas à proteína animal, e sim também à proteína vegetal. Cloridrato de betaína ele vai ajudar na digestão da proteína, tanto da carne, como do arroz, do feijão, da verdura, do legume. Isso é uma coisa que vocês têm que entender muito bem. Não é só da mistura, como a gente fala, não é só do ovo, não é só da carne, do frango, do peixe, não. É de todos os alimentos. O que acontece atualmente? Todas as vezes que a gente tem má digestão, você sente inchado o seu estômago, você tem azia, queimação, barriga estufada, e você procura ajuda, normalmente você sai com uma receita de algum tipo de remédio para diminuir a acidez do estômago, que são chamados os ZOLs, né? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, existem vários tipos. Esses remédios, eles nos confortam, então ele dá conforto e você melhora o seu sintoma, mas não resolve o seu problema. Por quê? Porque depois que você para de usá-lo, depois de alguns meses, no máximo pode usar 2 a 3 meses, 3 meses é o limite, você volta a ter sintomas. Aí você volta, retorna a usar novamente algum tipo de Zol da vida. Mas na grande maioria das pessoas, a necessidade não é de um bloqueador de acidez, e sim de um ácido. É a deficiência de acidez, que gera o empachamento. É isso que eu quero explicar para vocês. Fisiologicamente falando, como funciona no nosso corpo? Nosso corpo, na hora que a gente engole o alimento, todo alimento tem proteína, o nosso estômago começa a produzir ácido. O nosso estômago, o pH do nosso estômago é ao redor de 4,5, tá? Ele tem que abaixar, tem que ser muito ácido, abaixar ao redor de 2 para a digestão estar adequada. Então, a fisiologia é o seguinte: você comeu, o seu estômago começa a produzir ácido, 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 começa a baixar o pH. Quando começa a baixar o pH do estômago, esse ácido ativa o pepsinogênio, que é produzido pelo estômago em pepsina. Tanto o ácido como a pepsina que esse ácido ativou, esse ácido ativa a transformação do pepsinogênio, que é inativo, não faz nada, em pepsina, que é ativo e vai ter uma ação na proteína. Então, tanto o ácido cloridrato de betaína como a pepsina vão agir na digestão de proteína. Essa é a fisiologia. Vão agir quebrando as fibras mais ricas em colágenos desses alimentos, dessa proteína, deixando elas mais mole. Cerca de 20 a 30% da digestão da proteína acontece no estômago. Aí essa proteína amolecida que saiu do estômago vai terminar sua digestão com as enzimas que o pâncreas produz. Várias enzimas para digerir tanto carboidrato, como gordura, como terminar a digestão de proteína. O pâncreas termina a digestão da proteína. Se você não tem uma fisiologia dessa maneira, se você não quebra as fibras grossas de colágeno da proteína, essa proteína vai sair do seu estômago e o seu pâncreas não vai conseguir fazer o trabalho que o seu estômago deveria fazer. Então você vai ficar com uma digestão de proteína inadequada. E isso vai interferir na formação de muitos gases que acontecem no intestino de muitas pessoas. Muitas pessoas têm queixa de distensão abdominal, soltam gases muito mal cheirosos, chega a, assim até passar constrangimentos de tantos gases que a pessoa solta decorrente de uma proteína mal digerida. E isso começou aonde? Começou no seu estômago. No seu estômago, porque o seu estômago não produziu ácido da maneira adequada. Aí que entra o cloridrato de betaína, que vai na contramão do que pensa a grande maioria das pessoas. Então, depois de uma determinada idade, isso é variável de pessoa para pessoa, ao redor de 30, em alguns, 40, em outros, aí depende de cada pessoa, é uma deficiência de acidez que está fazendo com que você sinta empaixamento, sinta o estômago cheio. É muito importante você que sente isso investigar. Então você tem que fazer uma endoscopia,
tem que investigar para ver se isso não é um câncer, não é um tumor, não é uma úlcera, não é nada mais grave. Na grande maioria das pessoas, graças a Deus, não é. E aí você pode ser beneficiado usando o cloridrato de betaína, porque é um ácido. Se você vai pegar, tomar esse ácido sem comida, você vai machucar o seu estômago. Por isso que o cloridrato de betaína ele tem que ser usado no meio da refeição ou imediatamente após as refeições, até 10 minutos depois das refeições. A ação dele vai ser o que o nosso corpo deveria continuar fazendo o resto da vida, só que devido à nossa idade, devido ao estresse, devido à correria do dia a dia, nosso estômago, ao envelhecimento, nosso estômago para de produzir esse ácido. Então, você usando artificialmente isso, na maneira do cloridrato de betaína, ou betaína HCl, que é a mesma coisa, tá? Você vai imitar a fisiologia que o seu corpo nunca deveria ter perdido. Então, na hora que você toma o cloridrato de betaína no meio do café da manhã, no meio do almoço, no meio do jantar, ou depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, o seu estômago vai falar: nossa, onde você estava? Nossa, que bênção, que bom. O cloridrato de betaína já vai ativar o pepsinogênio e pepsina, já vai voltar a ter uma digestão adequada. Agora, se você usar o cloridrato de betaína e você sentir queimação, azia, ou a dose está elevada do cloridrato de betaína, você tem que diminuir a dose que você está tomando, ou o cloridrato de betaína não é para você. Você não tem problema de produção de ácido. A dose recomendada é 100 miligramas, para começar, em cápsulas normais. Não pode ser em cápsulas gastroresistentes, porque a gente tem que imitar a fisiologia normal. Aonde é produzido ácido? No estômago. Se eu tomar uma cápsula de ácido de cloridrato de betaína em cápsulas gastroresistentes, vai ser rompida onde essa cápsula? No intestino. Perdeu o efeito, pessoal. Então, todas as vezes que vocês mandarem manipular o cloridrato de betaína, vocês têm que mandar fazer em cápsulas normais, para romper no estômago. Betaína, pessoal, é a trimetilglicina. Betaína é uma coisa. Cloridrato de betaína ou betaína HCl é outra coisa. São coisas diferentes. A betaína base, ela serve para diminuir homocisteína, tá bom? Cloridrato de betaína é um ácido, vai acidificar o seu estômago, estimulando pepsinogênio e pepsina, melhorando a digestão de proteína. Ponto. Não é absorvido, tranquilo, acabou, certo? Vai te ajudar a ter uma digestão mais adequada. Simples de ser encontrado, sempre na dose de 100 miligramas. Exagerou um pouquinho, toma 2 cápsulas de 100 miligramas. Tomou 100 miligramas, sentiu dor, queimação, talvez a sua dose seja 50. Toma 50 miligramas. Sentiu dor com 50? Cloridrato de betaína não é para você. Juliano, tem algum exame que eu possa fazer para saber se eu preciso usar ácido na refeição, cloridrato de betaína? Sim, existe. Você pode fazer um exame de fezes, chamado coprológico funcional. Se você tiver tecido conjuntivo ou sais de oxalato de cálcio que aparece nesse exame, é sinal que você precisa usar o cloridrato de betaína. A grande maioria, pela clínica, facilmente você consegue identificar isso. Depois dos 50 anos de idade, raramente uma pessoa não precisará usar o cloridrato de betaína. A grande maioria irá precisar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, vai no botãozinho do joinha e dá um like. Comenta aqui nos comentários se você já faz uso do cloridrato de betaína, como que você faz uso dele, se ele já foi bom na sua vida ou não. Dá um depoimento para a gente, que serve para eu ver e para todo mundo que está assistindo esse vídeo também ver. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.